Estava no meu quarto, perdida nos meus pensamentos, enquanto meu tio tomava banho. A casa estava silenciosa e, de repente, senti um formigamento na barriga. Não era aquele formigamento típico da adolescência, mas uma sensação que me fazia querer correr pro banheiro. O que eu não sabia naquele momento era que essa urgência me levaria a um encontro inesperado com meu tio. Decidi sair do quarto, mas antes, uma ideia sapeca passou pela minha cabeça. E se eu fizesse algo diferente, algo que nunca tive coragem de fazer? Minha mãe e minha irmã estavam dormindo, alheias aos pensamentos travessos que começavam a dançar na minha mente. Me sentia ousada e decidida, então fui em direção às escadas que levavam aos quartos, me certificando de que ninguém estava acordado. As portas dos quartos estavam fechadas e na escuridão, minha mãe dormia tranquilamente. Fiquei imaginando o que ela pensaria se me visse naquele momento, mas decidi que era melhor não pensar nisso. Minha cabeça estava focada em uma única coisa, e eu não ia deixar a razão me parar. Ao chegar na porta do quarto da minha irmã, minha mão tremia levemente enquanto girava a maçaneta com cuidado. A porta se abriu devagar, revelando um espaço escuro, iluminado apenas pela fraca luz de um abajur que minha irmã sempre deixava ligado. Uma risadinha nervosa escapou dos meus lábios, uma mistura de ansiedade e empolgação. O que eu estava prestes a fazer? Fechei a porta com cuidado e voltei pro corredor. Meu peito batia acelerado, cheio de uma emoção que só posso descrever como desejo. Desci as escadas, me perguntando o que diabos eu ia fazer com meu tio. As ideias giravam na minha cabeça, algumas mais ousadas que outras. No fim, decidi que a sala seria o palco perfeito para minha pequena travessura. Me sentia como uma criança preparando uma pegadinha, embora soubesse que isso não era exatamente uma brincadeira inocente. Sentei para esperar, sentindo o tempo passar devagar. A expectativa crescia enquanto eu ouvia o som da água do chuveiro. Finalmente escutei a torneira sendo fechada e a porta do banheiro se abrindo. Meu tio saiu com gotas d'água ainda brilhando na pele e o cabelo molhado. "Desculpa, tio", exclamei, tentando soar inocente, enquanto minhas bochechas ficavam vermelhas. Ele parou de repente, claramente surpreso com minha presença. "O que você tá fazendo acordada a essa hora?", perguntou, secando o cabelo com uma toalha e dando um sorriso curioso. Mordi o lábio, procurando um jeito de seguir com minha travessura. Não conseguia dormir, ouvi uns barulhos, aí desci para ver se estava tudo bem. Menti, com um sorriso brincalhão que entregava minha verdadeira intenção. Meu tio me olhou com uma mistura de preocupação e curiosidade. "Barulhos? Que tipo de barulhos?", perguntou, como se estivesse entrando no jogo. Engoli em seco, sentindo a adrenalina subir. "Pensei que podia ser um ladrão ou algo assim, mas vejo que era só você", falei, com uma risada nervosa, jogando um toque de charme. Ele se aproximou devagar, com uma expressão que mostrava que estava intrigado com a conversa. "E agora, detetive?", perguntou, divertido. Ajustei a roupa, brincando nervosamente com a barra da minha blusa. "Tava pensando que a gente podia jogar um jogo", propus, com um sorriso sapeca que deixava claro que minhas intenções iam além do inocente. Ele arqueou uma sobrancelha, me avaliando com incredulidade e interesse. "Um jogo?", repetiu, como se estivesse pesando a ideia. Assenti, sentindo a emoção e o nervosismo se misturarem. "Você topa?", desafiei, com um olhar que dizia mais do que as palavras. Houve um momento de silêncio, como se ele estivesse considerando as consequências do meu desafio. Depois, ele sorriu e se aproximou mais. "Tá bom, vamos jogar", disse, com uma cumplicidade na voz. O clima ficou cheio de tensão e emoção enquanto trocávamos olhares provocadores. Ríamos nervosamente enquanto subíamos pro meu quarto. A adrenalina corria entre nós, e o momento ficava cada vez mais eletrizante. Ao entrar, sentamos bem pertinho um do outro, sorrindo pelo que estava prestes a acontecer. A distância entre nós era tão pequena que eu podia sentir o calor do seu hálito. "Você topa?", sussurrei, minha voz quase inaudível, enquanto meu coração batia acelerado. Ele assentiu com um sorriso travesso, os olhos brilhando de um jeito brincalhão. O clima esquentava, criando uma expectativa palpável. Minhas mãos tremiam levemente, sentindo o calor que vinha dele. Era como se o tempo tivesse parado, nos deixando num momento de pura ousadia. Nós dois sabíamos o que estava por vir, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo. O silêncio da casa se misturava com as batidas do meu coração, criando uma melodia íntima que só nós ouvíamos. "Sei não, você topa?",
Respondeu ele com uma voz sedutora, me desafiando com o olhar. Senti um arrepio na espinha enquanto ele me encarava com intensidade. Então, devagar, ele se inclinou na minha direção, e nossos lábios se encontraram. O beijo começou suave, mas logo virou uma paixão que nos envolveu completamente. Foi um momento libertador, uma conexão que liberou emoções que mantínhamos escondidas por tanto tempo. Me agarrei a ele enquanto seus braços me envolviam, me protegendo e me desejando com a mesma intensidade que eu o desejava. Quando tudo terminou, nós dois sorrimos, nos olhando com uma mistura de surpresa e cumplicidade. Acho que a gente deveria, comecei a dizer, mas as palavras travaram na garganta. Ele assentiu, entendendo o que eu queria dizer. Acho que por hoje é melhor parar por aqui, respondeu, com um sorriso quente que me fez sentir que tudo ficaria bem entre nós. Meu tio saiu do quarto, e eu fiquei arrumando a cama, cada um perdido nos próprios pensamentos. Sabíamos que aquela noite tinha sido só o começo de algo sensacional e empolgante, algo que só nós dois entendíamos. Deitei na cama, lembrando cada detalhe com uma mistura de satisfação e emoção. A conexão que nasceu entre nós, o jeito que nossos olhares se cruzaram, e a travessia de uma linha que eu esperei tanto para cruzar. Foi como se tivéssemos feito algo impensável, e embora no começo eu sentisse um pouco de medo, também foi emocionante. Nós dois sabíamos que compartilhávamos um desejo que não podíamos ignorar. Agora quero saber o que vocês acham do que aconteceu naquela noite. Querem saber mais detalhes? Entrem no meu canal do WhatsApp e Telegram, onde vocês podem conhecer a história completa. Tenho certeza de que vão adorar saber tudo o que rolou. Então, o que acham do que fiz naquela noite? Acham que foi errado? Sei que o que aconteceu pode parecer polêmico, que nem todo mundo vai entender o que rolou entre mim e meu tio. Eu também sei que sou uma mulher solteira, curtindo a vida e buscando felicidade. A verdade é que eu mesma me pergunto, fiz a coisa certa naquela noite? Apesar de tudo parecer necessário e incrível na hora, agora fico pensando se teria agido de outro jeito. E aqui vai a pergunta. Vocês teriam coragem de ter uma aventura com alguém próximo? Para mim, aquela noite foi espetacular. Um momento de loucura em que a gente se deixa levar e só pensa em curtir. Mas entendo que para muitos, o que fiz pode parecer inadequado ou até meio mórbido. Sei que para alguns, o que fiz pode ser visto como pecado, talvez arriscado ou impulsivo demais. Mas o que é a vida sem um pouco de risco? O que é a vida se a gente sempre se preocupa com o que os outros pensam, em vez de seguir nossos próprios desejos? Então, aqui estou, compartilhando minha história, não para me justificar ou buscar aprovação, mas para abrir uma janela para uma parte da minha vida. Espero que não me julguem, todos podemos cometer erros. Tô louca para saber o que vocês acham e ouvir seus comentários.